Café com leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Às vezes, uma tempestade surge em nossa vida para nos proteger de algo pior. É difícil aceitar. É possível que uma provação seja melhor que o sucesso? Algumas vezes sim, porque há coisas que só aprendemos dessa forma. Esse é o tipo de tempestade que os discípulos enfrentaram quando Jesus os fez entrarem no barco e ir para o outro lado do mar da Galileia. A encrenca estava se formando. Jesus tinha acabado de alimentar a multidão e, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, diz o texto. Efetivamente, o povo disse: Você vai ser o nosso rei, goste ou não. Mas Jesus não queria ser manipulado. Jesus é atualmente muito manipulado por pessoas que falam de Deus, mas não vivem a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos aprender como Jesus se comporta. Assim, ele enviou os discípulos para longe, porque sabia que isso iria destruí-los. Aquela situação de viver em conflito com o próprio povo. Jesus poupa os seus discípulos, retirando eles dali. E esta é uma verdade que Deus sempre faz conosco, de nos poupar e cuidar de nós em meio às tempestades. Precisamos lembrar que aquele que despertou a tempestade é também o refúgio nela. Deus permitirá a calamidade em minha vida, na sua vida, para mostrar o seu poder. Tempestades virão, não há como fugir delas. Jesus sabia que uma tempestade estava vindo quando enviou os discípulos para longe, mas ele estava com eles naquela tempestade. E ele estará com você também.